Pois, gente, olha, eu tava no Facebook, mas começou a dar muito problema lá, então eu vim para o Instagram, tá? Eu já sei mexer mais no Instagram também, então vai dar melhor, né? Vai dar tudo certo. Eu vou fazer essa live de diabetes. Só para vocês saberem, a live seria uma apresentação, na verdade, não uma entrevista, porém, eu estou com uma parceria com os 3 pontas urgentes de Minas Gerais, né? E Franquedis. Bom, eu vou utilizar um material de um curso meu, além de outros materiais que eu coletei sobre diabetes. Então, eu espero que vocês gostem bastante da live. Eu espero esclarecer dúvidas e espero ajudar quem tiver a doença ou quem tiver parentes que tenham a doença, porque eu acho que diabetes realmente... a diabetes é uma doença altamente prevalente na população mundial e brasileira. Os números só crescem porque as pessoas simplesmente não têm consciência da alimentação ser algo muito importante. Além disso, tem a questão genética também forte, né? É uma doença também crônica não transmissível, né? Tá intimamente relacionada com a idade também. Então, assim, são vários fatores que levam ao desenvolvimento da diabetes, tá? Porém, tenham em mente que a alimentação, o estilo de vida é primordial para se desenvolver a diabetes, tá? Seja ela qual for, porque na diabetes tipo 1, que eu vou explicar mais à frente, por mais que você tenha o viés genético forte, você pode controlar a diabetes tipo 1 com alimentação também. Se você não controla a alimentação, o tratamento medicamentoso não dá certo e aí as coisas desencaminham, tá? Bom, vamos lá. Então, qual é a principal característica da doença? Qual é a principal característica da diabetes mellitus ou diabetes, né? É um defeito na ação ou na secreção de insulina, que leva ao quadro de hiperglicemia. O que seria a hiperglicemia? A hiperglicemia é o estado de alta concentração de açúcar no sangue, tá? Então, um defeito na ação ou na secreção de insulina. A insulina é o hormônio, a proteína responsável pela sinalização a nível celular para a glicose, ou seja, o açúcar, poder entrar na célula, tá? Então, a insulina, ela é essa proteína. Ela vai enviar a mensagem para a célula que ela precisa produzir outras proteínas para que essa glicose seja captada e a gente tenha finalmente um nível de açúcar no nosso sangue que se chama glicemia adequado. Só que na diabetes isso não acontece dessa forma, né? Existe de forma superficial e básica só, né, 3 tipos de diabetes. Existem vários tipos de diabetes, mas eu vou abordar aqui 2 especificamente e a terceira eu vou citar, que são a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Eu vou falar brevemente agora da diabetes gestacional só para vocês entenderem. Na gestação, os hormônios que a grávida produz naturalmente, de forma biológica, fisiológica, vão levar a um certo grau de resistência à insulina por conta do bebê. Porém, se ela não cuidar da alimentação desde o pré-natal... Oi, Chada! Que feliz de ver você aqui! Eu comecei já explicando o que é diabetes, né? Tô dizendo que a diabetes gestacional, se a grávida não cuidar da alimentação desde cedo, ela tem esse quadro de diabetes gestacional que pode ser revertido se você cuidar da alimentação ao longo da gestação, tá? E aí, se não cuidar, o que vai acontecer com esse bebê? Esse bebê provavelmente vai receber muita glicose e provavelmente vai nascer obeso, o que a gente chama de GIG, tá? Que é grande para a idade, tá? Mas enfim, vamos a diabetes tipo 1, tipo 2, que vai ser o meu foco aqui da apresentação, porque são as diabetes dos adultos e jovens adultos. Ai. Vamos lá. Então, a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é aquela diabetes que crianças e adultos jovens desenvolvem por estar vinculada ao viés genético, tá? É vinculada ao viés genético. Mas ela tem basicamente
duas etiologias, duas origens, que é a diabetes tipo 1 imunomediada e a diabetes tipo 1 idiopática, tá? A imunomediada, ela pode ocorrer por conta de vírus, de substâncias tóxicas que nós chamamos de xenobióticos. O que são xenobióticos? São substâncias químicas provenientes de qualquer coisa externa ao seu corpo. Pode ser alimento, pode ser cosmético, pode ser remédio, tá? Então, assim, xenobiótico é qualquer substância estranha ao seu corpo. É um xenobiótico, tá? E aí o seu fígado tem o trabalho de expelir isso. Então, nós nutricionistas queremos fazer detox com vocês. Por quê? Não é para emagrecer. É para se livrar dessas toxinas e não desenvolver doenças, tá? Mas há também a diabetes tipo 1 idiopática. O que é idiopática? É aquela que não sabemos qual é a origem. Por isso, como a diabetes tipo 1 ela está relacionada com todo o mecanismo do sistema imunológico, ela está relacionada com doenças autoimunes, como a doença celíaca, que é a alergia à proteína do trigo, o glúten, né? E a doença autoimune da tireoide, tá? Uma coisa, assim, importante a se falar é que crianças, logo depois do diagnóstico do diabetes tipo 1, devem ser avaliadas para a doença celíaca. É muito importante isso. Já no diabetes tipo 2, é uma doença que você produz a insulina, mas você não tem a ação adequada dessa insulina, porque as suas células não conseguem mais captar, não são sinalizadas de forma adequada. Então, você tem a resistência à insulina. Os fatores relacionados a isso são a ingestão calórica excessiva, a idade avançada, obesidade na região abdominal, que é muito importante de se dizer, o sedentarismo, e fatores genéticos, como eu já tinha falado na diabetes tipo 1 também. Uma coisa importante a se dizer é que essa obesidade visceral ou da região abdominal é muito, muito perigosa. Mesmo indivíduos que estão com seu peso adequado, se eles têm essa gordura, eles devem ficar em alerta, porque essa gordura não é nem um pouco saudável, pode levar a doença cardiovascular, por exemplo, tá? Então a gente tem que evitar ter um perímetro de cintura muito além do nosso normal. Bom, os sintomas da diabetes tipo 1 e tipo 2 são, naturalmente, os pólis, os 3 pólis que eu vou falar o que são, e a hiperglicemia. Quais são esses pólis? Poliúria, que é o excesso de urina, o excesso de ida ao banheiro. A polidipsia, que é o excesso de consumo hídrico, muita sede, e polifagia, que é a vontade de comer continuamente, tá? No diabetes tipo 1, você tem a redução do peso de forma significativa, importante. Você também tem um problema chamado cetoacidose. E no diabetes tipo 1, sempre ocorrerão esses sintomas. Já no diabetes tipo 2, a perda de peso pode ocorrer, mas não é significativa. Você tem também um fenômeno relacionado à cetoacidose, eu já vou explicar o que é cetoacidose. E os sintomas nem sempre estarão presentes, o que torna a diabetes tipo 1 muito perigosa. Porque se nós sentimos alguma coisa diferente no nosso corpo, é muito mais fácil de detectar isso e é o médico. Mas se a gente não sente nada, é bem complicado. Bom, fazendo um parênteses, o que é a cetoacidose? Quando você tem excesso de açúcar no sangue, mas o seu corpo não tem a sinalização adequada desse excesso de açúcar, ele não está vendo, é como se o corpo estivesse cego, tá? O seu fígado, ele entende que ele precisa aumentar a quantidade de açúcar no sangue, olha isso. E aí ele faz um processo chamado gliconeogênese, ou seja, glicose, neo, nova, gênese, formação de nova glicose. E aí ele usa aminoácidos para fazer isso. Só um momento que eu vou terminar a explicação e respondo a pergunta. E aí, quando ele pega um aminoácido que é aquela unidade básica que forma as proteínas,
e forma glicose novamente, tem um restinho desse aminoácido que vai formar cetoácidos. Esses cetoácidos vão se acumulando no sangue, reduzindo o pH do sangue, tornando o ambiente desfavorável para a vida. Por isso que é muito perigoso quando um diabético do tipo 1 não tem a insulina adequada ou não come direito, tá? A pergunta do fã-clube Frank diz: qual seria o tratamento básico para quem possui hipoglicemia? Vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Bom, a diferença mais marcante da diabetes tipo 1 para diabetes tipo 2 é que a insulina na diabetes tipo 1 é fundamental. Já na diabetes tipo 2, não necessariamente precisa da insulina, tá? Mas 40% da população que tem diabetes tipo 2 precisa dela para controle glicêmico. Boa tarde para quem está entrando. Renan, valeu. Vamos lá. Deixa eu só beber uma aguinha. Ó, gente, garrafa de água fundamental, tá? Nesse calor. Vamos lá. Eu vou pular um pouco para não ficar tão longa a apresentação, porque eu acho que tem coisas que vocês não precisam saber, mas basicamente nós avaliamos, né, a diabetes por 3 parâmetros laboratoriais, que é a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o teste de tolerância oral para glicose, tá? Mas ninguém precisa saber disso, só quem é profissional de saúde, então não vou ficar entrando nisso, tá? O que eu quero que vocês saibam é o tratamento dietoterápico, né? Porque é importante vocês saberem, mesmo que vocês não possam pagar uma nutricionista, como que eu posso controlar a minha diabetes ou como que eu posso ajudar o meu pai que tem diabetes, né? Ou mãe, enfim, qualquer parente. Bom, primeiro, você precisa monitorar essa glicemia, né? Quem tiver, sim, eu vou salvar, vou publicar, vai ficar tudo gravado. A monitoração da glicemia é importante, seja na diabetes tipo 1, seja na gestacional, seja na diabetes tipo 2. Ok, pode passar a pergunta que eu tô louca para responder a pergunta. E aí, o tratamento vai envolver essa monitoração, que pode ser por aplicativo, que hoje em dia tem aplicativo para isso, é ótimo. E tem terapia medicamentosa, né, que pode ser um glifage. Não vou falar sobre isso, porque eu não sou médica, então não vou falar de medicamento. É terapia nutricional, tá? Vou falar da terapia nutricional, mas frisar aqui a importância dos exercícios físicos. E tem que ter acompanhamento do educador físico e do nutricionista para isso. Porque se o nutricionista ficar com olhos fechados para o tipo de exercício que está sendo feito no diabético, ele não faz uma boa dieta. Então eu preciso, como nutricionista, conversar com o educador físico que está acompanhando esse paciente para eu ter noção do quanto que eu vou dar de carboidrato, gordura e proteína para esse indivíduo, tá? Então, é um tratamento multidisciplinar. Tem que ter conversa do médico com o nutricionista, com o educador físico e, se for preciso, com o psicólogo. Porque se esse paciente desenvolver uma ansiedade, provavelmente vai ter uma hiperglicemia de forma mais constante. Pergunta, Poliana de 3 pontas. Como o diabetes tipo 1 interfere o crescimento? Bom, se eu estou entendendo essa pergunta, se o diabetes tipo 1 vai afetar o desenvolvimento de uma criança? É isso? Caminhadas ajudam? Com certeza caminhadas ajudam, porque você está fazendo exercício aeróbico e de forma, assim, não vou falar que está fazendo um trabalho de hipertrofia como uma musculação, mas se você estiver sedentário e começar a caminhar, você vai estar estimulando ali o músculo. E se o músculo está sendo estimulado, ele vai captar
a glicose do sangue e isso vai fazer com que a sua glicemia fique mais constante. Ou seja, ao invés de ela fazer isso, ela vai fazer isso aqui. Entendeu? Voltando à pergunta do diabetes tipo 1 interferir no crescimento. Olha, eu não vou dar uma explicação gigante sobre isso, mas se você não tiver tratamento da gestante com diabetes tipo 1, esse bebê muito provavelmente vai nascer obeso, tá? Muito provavelmente. E provavelmente vai desenvolver diabetes também. Além de ter, talvez, algum problema neurológico, mas isso aí eu não vou nem falar muito, porque eu não tenho certeza, tá? Mas, provavelmente. E aí, na terapia nutricional, que alimentos podem... Pergunta talvez seja se atrapalha o crescimento. Ah, sim. Olha, se você tiver um médico endocrinologista legal, bom, não vai atrapalhar o crescimento. A criança vai naturalmente crescer, né? Não vai atrapalhar. O que atrapalha qualquer ser humano é não tratar sua doença. É isso que atrapalha. Se ele tem depressão, tem que procurar o psiquiatra. Se tiver diabetes, tem que procurar um endócrino e uma nutricionista. Entendeu? Não tem mistério. É ter doença, procurar ajuda. É isso. Não vai atrapalhar se procurar ajuda, tá? Bom, no tratamento nutricional, eu dou aqui várias dicas para vocês, tá? Primeiro, inclua aveia nas suas refeições. A aveia é excelente. Por quê? A aveia, ela é rica em carboidratos complexos, que não vão elevar a glicemia, e tem fibras, proteínas, vegetais, que vão ajudar no controle glicêmico e vão captar o excesso de glicose, tá? Então a aveia, farelo, principalmente farelo de aveia, é ótimo. Fazer um mingau, fazer uma panqueca, fazer uma pizza, fazer um salgadinho. A aveia é super versátil, tá? Misturar como farofa de castanha com aveia, uma delícia. Segunda pergunta, Isabela, do Instagram da enquete do 3 pontos urgentes. Todo diabético precisa tomar insulina? Sim ou não? Não. Só precisa diabético tipo 1. E quem tem o diabetes tipo 2, quando tá com a glicemia descompensada e não dá jeito a dieta de jeito nenhum, o exercício não tá funcionando, aí sim o endócrino entra com o glifage. Sei lá, qualquer medicação, metformina, não sei, que ajude no controle da glicemia. Então, o tipo de medicamento existem vários aí. O nutricionista precisa saber para poder fazer aí uma dieta adequada, porque tem interação medicamento-alimento, além dos tipos de insulina. Tem insulina rápida, ultra rápida, moderada, tem vários tipos. Aí tá, tem aveia, tem frutas legais para os diabéticos, assim. Vai depender muito do momento, tá? Mas assim, eu gosto de botar frutas de baixa carga glicêmica, né? A banana, ela é ótima, tá? Moderada carga glicêmica, só que assim, eu botaria no pré-treino, né? Depende muito do objetivo também do paciente, porque ele pode ter uma doença, mas ele ter objetivos estéticos. Qual é o problema? Nenhum. Terceira pergunta, Luciane, diabetes tem cura? Calma, eu vou respirar fundo. Gente, quando você tem uma doença autoimune, principalmente diabetes tipo 1, tem que usar um medicamento e fazer dieta. É assim. Se alguém tem câncer, faz rádio ou quimioterapia. Infelizmente, não tem uma coisa definitiva que você tome uma vez e acabou, sabe? Pode ser que tenha depois, daqui a uns anos. Mas o tratamento é insulina no diabetes tipo 1 e no diabetes e nutrição, enfim, dieta. E diabetes tipo 2, se a dieta não funcionar, se o exercício não funcionar, vai ser insulina mais dieta mais exercício. É isso. Essa é a cura. Você vai controlar a sua doença pelo resto da vida. Por isso, gente, a importância de se cuidar desde cedo, tá? Porque se você cuida da sua alimentação, se você pratica atividade física, se você não fuma, se você não bebe muito, a chance de você desenvolver uma doença é mínima. A não ser que você tenha um fator genético muito ruim
E mesmo assim, gente, a alimentação é fundamental. Sim, eu vi. As pessoas têm diabetes, virou realmente uma doença mais prevalente, mais comum. Então, eu acho muito importante diabetes, por isso que eu botei como uma das opções, tá? Olá, Explicando Saúde, Terra Nutri, fico muito feliz com a presença de vocês. Voltando então aos alimentos que auxiliam no tratamento da diabetes, né? A aveia ou farelo de aveia é outro alimento que eu acho assim, o alimento ou suplemento, né? Um suplemento que eu gosto muito é o ômega 3, tá? Eu acho que o ômega 3 ele é excelente porque ele é anti-inflamatório, ele vai prevenir aí determinados processos que são produzidos pelos radicais livres, pelo excesso de glicose. Eu acho excelente para memória, para quem tem Alzheimer, e o Alzheimer é uma doença relacionada ao diabetes, né? Então tá tudo conectado, sabe? Ômega 3, tá? E aí a dosagem a gente vai ser dependendo da necessidade, tá? Além disso, eu gosto muito de antioxidantes, então você inserir na rotina chás, café, chocolate, suco de uva integral é muito bom, tá? Tem que lembrar uma coisa que eu não disse no meu vídeo sobre açúcar, porque eu, enfim, fiz outras explicações, é que existe uma diferença grande entre frutose de sucos, frutose da fruta e frutose industrial. A frutose da fruta, ela vai ser absorvida de uma forma mais lenta do que a frutose do suco. Só que a frutose do suco é 1000 vezes melhor do que a frutose do xarope de frutose da indústria. Então, assim, por favor, não se confundam. Não coloque o suco de uva integral, por exemplo, como um vilão porque ele é rico em frutose. Ele é rico em frutose. Só que ele não vai dar uma esteatose hepática se você tomar ele uma vez por dia. Não vai. Agora, o xarope de glicose, daquela barrinha de proteína que você acha que você está abafando, vai dar muita coisa, mas vai aumentar muito essa glicemia. Então, assim, tudo deve ser adequado e quanto menos industrializada for a sua alimentação, melhor, menos açúcar vai ter e, consequentemente, a sua diabetes vai ser controlada. Quarta pergunta, Thiago do Facebook perguntou quais são os primeiros sintomas da diabetes. Poliúria, polidipsia, polifagia e hiperglicemia. Ou seja, excesso de sede, excesso de ida ao banheiro e excesso de vontade de comer. E o açúcar em excesso no sangue, né, em alta, glicemia alta, tá? Esses são os sintomas. Que no diabetes tipo 2 nem sempre estará presente. No diabetes tipo 1 sempre está presente. Mas no diabetes tipo 2 nem sempre. Então é muito mais perigoso. Diabetes tipo 1, a pessoa começa a sentir, vai no médico. E vai ver que tem diabetes tipo 1. Agora, quem tem diabetes tipo 2, às vezes fica assim, ó, 40 anos, só nos 50 anos que ela vai saber que tem diabetes tipo 2, aí vai estar enorme, né? Vai estar com sobrepeso, aí vai ter que tratar um bando de doença que ela já desenvolveu ao mesmo tempo. Então, assim, quanto mais cedo a gente se cuida, melhor. Quinta pergunta, William. Qual alimento é o maior vilão da diabetes? Então, eu não vou nem dizer que é açúcar, porque eu acho que é muito clichê dizer aqui que é açúcar, né? Eu acho que eu posso dizer o seguinte: industrializados, ultraprocessados são os maiores vilões de quem tem diabetes ou qualquer outra doença. Ultraprocessados, pode ser diet, zero açúcar, que ele vai ser um vilão. Por quê? Ele vai ser fonte de substâncias tóxicas ao seu organismo e, naturalmente, a sinalização das células vai ser depletada ou comprometida de alguma maneira, tá? Então, ultraprocessado, gelatina, nugget, hambúrguer ultraprocessado, que mais? Adoçantes artificiais de péssima qualidade, como ciclamato, sacarina sódica. Foge desses alimentos, são horríveis. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto não, né? E aí, para fechar, eu trouxe aqui punks.
relacionadas ao controle da diabetes. O que são punks? São plantas comestíveis não convencionais, ou em outra ordem, enfim. Tá? Ou seja, são plantas que naturalmente a gente não consome muito no nosso dia a dia, mas que se você for a uma feira orgânica, você encontra com muita frequência. Pode ser um tipo de punk ou dois, tá? E aí eu trouxe para vocês duas punks que estão relacionadas ao controle glicêmico, que é a Passiflora lata curtis ou maracujá doce. As folhas do maracujá doce, elas estão relacionadas em alguns estudos ao efeito anti-hiperglicêmico, tá? Então, fazer um chá de folha de maracujá doce, por exemplo, tá? E a outra punk é... Vou só achar aqui a foto. A outra punk, essa é bem diferente mesmo, é o jambo vermelho, tá? O jambo vermelho também vai ter aí antioxidantes que vão ajudar no controle glicêmico. Além de ser uma fruta que tem aí uma quantidade de fibra, enfim. Mas são punks, né? Não são coisas muito fáceis de se achar. Então, por isso que aqui que eu falei da aveia, o feijão também é um excelente alimento. Eu particularmente gosto muito da ideia de tirar leite e derivados, tá? Porque leite e derivados, para quem tem acne e para quem tem diabetes, tá? São alimentos que levam a aumento da secreção de glicose, tá? Então, não gosto de leite de derivados para diabéticos e pessoas que têm tendência à acne. Sanduíche é um veneno? Não é um veneno, se feito da forma correta. Por exemplo, vou dar um exemplo de um sanduíche que um diabético pode lanchar, mesmo com derivado de leite, tá? Pão integral, 100% integral. Se for feito em casa é melhor ainda, mas se não for, 100% integral, sem farinha branca, sem açúcar branco, só açúcar mascavo. Isso existe no mercado, não é difícil de achar, eu já fiz vídeo sobre pão aqui. Pão integral com pasta de atum. Essa pasta de atum, você vai pegar um atum enlatado, tá? Pega um atum enlatado, tira aquele óleo, escorre a água com excesso de sal, pega creme de ricota, mistura, ou abacate, mistura, azeite, orégano, tomate, pronto, feito sanduíche. Gostoso, saudável, equilibrado. Gordura, proteína, carboidrato. Mais alguma pergunta? Bom, acho importante também dizer que quem for ansioso e tem diabetes, é muito importante controlar essa ansiedade. A meditação, ela vai ter aí um papel fundamental no controle da ansiedade e, consequentemente, no controle da glicemia. Porque quanto mais calma você estiver, menor chance de você ter um pico glicêmico. Então, a meditação é muito importante, tá? Eu incluo, com certeza, num tratamento para diabetes, num tratamento para ansiedade, num tratamento para depressão, num tratamento para qualquer doença praticamente, até um câncer assim, eu botaria o paciente para fazer, indicaria, né? Recomendaria para ele fazer 10 minutos de meditação todos os dias, tá? A meditação, ela é muito importante. Hoje a medicina alternativa, medicina ayurvédica, ela está em voga e as pessoas estão com a conscientização de que a meditação faz parte da saúde, né? Se um profissional de saúde ainda não tem isso em mente, eu recomendo que leia sobre os efeitos que a meditação tem no organismo. Tá? Bom, gente, eu vou encerrar a live. Se tiver alguma pergunta, mande agora. Sexta pergunta. Quem é ex-fumante? Qual a dificuldade para se ter um equilíbrio? Daniela. Ok. Quem é ex-fumante? Primeiro, medita. Meditação é muito importante, tá? Além disso, eu vou dar de novo a dica do chiclete de xilitol, porque cigarro é a maior
a pior forma de você agredir a sua mucosa estomacal é através do cigarro. Se a pessoa é esfumante e vai pegar um chiclete para mascar, para não ter vontade de fumar, meu Deus do céu, é muito melhor. Não vai ter gastrite por causa disso. E se for a base de xilitol, então, ótimo, tá? O xilitol, lembrando aqui, é um adoçante bacana, não é para comer muito, tá? Mas é um adoçante, assim, razoável para se consumir no lugar do açúcar, fazer uma receita, enfim, não consumir todos os dias, lógico, que não vai agredir o intestino, que não vai alterar a microbiota intestinal, tá? Mas tem que ser uso moderado, pontual, como qualquer outro adoçante, independente do tipo, independente da qualidade, porque adoçante não é algo natural, mesmo que ele seja feito de plantas. Aí eu falei da meditação, falei da alimentação, que tem que ser boa, e água, né? E sono, e exercício. 7ª e última pergunta. O nível de açúcar é perigoso para quase... Peraí que eu não entendi. Eu vou ler de novo, mas deixa eu ler o recado do Chada. Ai, muito obrigada a você por um comentário desse, Chada. Dá um abraço no seu irmão. Vou dar um abraço nele. Saudade das suas aulas maravilhosas de história. Voltando aqui, o nível de açúcar é perigoso para quase... O nível de açúcar é perigoso para quase não, para todo mundo. Se todo mundo desenvolver uma hiperglicemia, você pode estar sujeito a desenvolver Alzheimer, por exemplo, tá? Então, mesmo quem é pré-diabético, pelo amor de Deus, toma cuidado. Você pode ficar cego, você pode ter doenças neurológicas, você pode ter uma doença cardiovascular, você pode ter N situações se você ficar tendo hiperglicemia o tempo todo. E a diabetes em si, lógico, tá? Então, vou encerrar aqui. Eu espero que quem assistiu tenha gostado, aproveitado, tirado algumas dúvidas. E se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar pelo direct, pode enviar no 3 pontos urgente também, que eu vou e respondo depois por uma outra live, tá? Todos da enquete agradecem a todas as perguntas respondidas na enquete de 3 pontos urgente. Ok, muito obrigada, 3 pontos urgente, por estar me auxiliando nessas lives, a divulgar meu trabalho, porque eu acho que a alimentação é fundamental no tratamento de qualquer doença, qualquer uma, tá? Se você não tem uma alimentação adequada, não adianta medicação nenhuma, que não vai ter efeito, tá? Você, no máximo, vai ter um cheirinho ali de cura, mas não vai ter pelo resto da vida, vai voltar, tá? Então é isso, um beijo grande e tenha uma ótima semana.